Salve meus amigos do canal, aqui é o professor Feliciano gravando mais um vídeo com conteúdo do novo ensino médio para vocês aí, falou moçada. Esse conteúdo aqui vai falar agora sobre sons e audição humana, conteúdo aqui da terceira série do ensino médio, do novo ensino médio, mas também vale para o pessoal do primeiro ano, o pessoal do segundo, tudo que eles vão se preparar já para o próximo Enem, já no ano que vem, falou moçada. Então fala o seguinte aqui, ó, ondas sonoras. A audição é um dos 5 sentidos que permitem ao ser humano obter estímulos e interpretar o ambiente ao redor. Além de perceber os sons do ambiente, as orelhas apresentam estruturas que auxiliam o equilíbrio e o senso de localização. Apesar da importância das orelhas, a Organização Mundial da Saúde, OMS, vem alertando sobre a grande incidência de problemas auditivos, muitas vezes causados por hábitos que poderiam ser evitados. Leia a manchete seguinte, que ele fala assim, sobre som alto nos fones de ouvido pode causar perda irreversível da audição. Som alto nos fones de ouvido pode causar perda irreversível da audição, disponível nesse site aqui. Tu pode dar uma lida nessa reportagem, certo? Aí o que acontece? Atualmente o uso de fones de ouvido, que mostra aqui uma foto de uma pessoa aqui, faz parte do cotidiano de muitas pessoas. No entanto, o uso inadequado dessa tecnologia pode trazer danos à saúde. Escutar música usando fones de ouvido com volume acima do recomendado e por longos períodos de tempo pode causar danos irreversíveis ao aparelho auditivo. Isso porque a fonte sonora está muito perto da orelha. Mas não é somente o uso de fones de ouvido que pode provocar danos à saúde. No cotidiano, geralmente estamos expostos a vários tipos de ruídos com diferentes intensidades. A exposição prolongada ao ruído pode gerar dores de cabeça, cansaço, elevação da pressão arterial, perda de concentração e irritabilidade. Além disso, pode prejudicar o funcionamento do sistema circulatório, respiratório e digestório. Os níveis sonoros aos quais as orelhas são submetidas e a duração da exposição são os 2 principais fatores a serem considerados em relação à saúde auditiva. Pequenos ruídos inofensivos em um primeiro momento podem levar a graves consequências. Em relação à saúde auditiva. Pequenos ruídos, a graves consequências com o passar do tempo, até mesmo a perda total da audição. A tabela ao lado apresenta alguns dos limites de tolerância a ruídos contínuos e intermitentes. Para termos uma referência, o nível sonoro de 100 decibéis corresponde ao som de um fone de ouvido com volume alto, certo? Para compreender melhor como ouvimos e como os ruídos intensos podem prejudicar nossa audição, vamos analisar as características das ondas sonoras. Então aqui, com ruído de 85 decibéis, tu pode aguentar durante 8 horas, 90 decibéis 4 horas, 94 decibéis 2 horas, 100 decibéis que é o som de um fone de ouvido, tu pode, no máximo, é 1 hora, certo? Tu pode suportar 104 decibéis 35 minutos, 112 decibéis 10 minutos, 115 decibéis 7 minutos, certo? Então o que acontece? Quanto mais tempo tu fica exposto, quanto maior for a intensidade, menos tempo tu pode ficar exposto àquele ruído. Aí ele fala aqui uma outra coisa importante, Uma onda sonora é qualquer onda da natureza mecânica, longitudinal e tridimensional que pode ser produzida pela vibração de materiais, certo? Então aqui, olha, pessoas tocando instrumentos, gera onda sonora, Pessoas aqui usando uma furadeira, também gera vibrações que causam ondas sonoras. Beleza? As ondas e os fenômenos ondulatórios relacionados a elas
estão muito presentes no dia a dia das pessoas e são fundamentais, especialmente para os seres humanos, né, que possuem órgãos dos sentidos especializados para recebê-las, as orelhas e os olhos, por exemplo, certo? Ondas são perturbações que se propagam transportando energia sem que ocorra o transporte de matéria. Então, ondas só transportam energia sem transportar matéria. Essa é uma definição geral que abrange todas as ondas, como as que ocorrem na água, certo? Aqui não mostra um exemplo, aqui umas ondas espalhando na água. As sonoras, as luminosas e as de rádio, entre outras, certo? Então todas essas ondas têm essa mesma característica. Uma perturbação na água, por exemplo, permite verificar a formação e propagação de uma onda. Quando a superfície da água em equilíbrio sofre uma perturbação, a energia fornecida é transportada pela superfície. De acordo com a perturbação, a onda pode se propagar na água em duas dimensões, como mostrado na fotografia ao lado. Então aqui está indo para cima, né, um pouco, e para frente, né? Quanto à luz e ao som, ambos são perturbações que se propagam como ondas, mas têm naturezas completamente diferentes. Enquanto o som é uma onda mecânica, a luz é uma onda eletromagnética, né, como a gente já estudou anteriormente. Então o som é uma onda mecânica, certo? O que ele fala aqui das ondas mecânicas? As ondas mecânicas são as que necessitam de um meio material para se propagar, ou seja, a perturbação causada em um meio material que gera uma onda que se propaga pelo próprio meio. As ondas em uma corda, as ondas na água, o som e as ondas sísmicas são exemplos de ondas mecânicas, certo? Como essas ondas se propagam em meios materiais, sua velocidade depende das características desse meio, sendo constante em meios homogêneos, certo? As ondas eletromagnéticas são as que possuem propriedades elétricas e magnéticas e que não necessitam de um meio material para se propagar, como a gente já estudou anteriormente, certo? Ondas luminosas, ondas de rádio e de televisão, raio-x, radiação ultravioleta e infravermelha são exemplos de ondas eletromagnéticas. No vácuo, as ondas eletromagnéticas se propagam com a velocidade da luz, representada pelo símbolo C, né? Onde C, a velocidade da luz, é 3 vezes 10 oitava metros por segundo. E diferem entre si nos valores de suas frequências e de seus comprimentos de onda. A única diferença que elas têm são essas. Certo. Características de uma onda. A maior parte das informações que recebemos do ambiente ao redor chega até nós por meio de ondas. Algumas delas podem ser visualizadas em um osciloscópio, como na imagem ao lado, que apresenta a forma da onda sonora gerada por um instrumento musical. O cara tocou a música aqui, no osciloscópio vai aparecendo como é o formato da onda, certo? O osciloscópio apresenta a amplitude, o comprimento de onda, o período e a frequência do som emitido pelo instrumento, certo? Tudo isso aqui aparece nessa figura aqui. Considere a imagem abaixo, que apresenta uma onda se propagando por uma corda com uma de suas extremidades fixas, mas sem que ocorra sua reflexão. Nessa configuração, destacamos duas de suas características, a amplitude e o comprimento de onda. Então o que acontece aqui, olha, a corda, né, oscilando para cima e para baixo, aí a onda se propaga indo para frente aqui, ó, certo? Essa distância daqui do meio até o ponto mais alto ou do meio até o ponto mais baixo é a amplitude da onda, e a distância entre dois vales ou entre duas cristas é o comprimento da onda, certo? Então ele fala aqui, né? A amplitude A é a distância máxima de afastamento de cada ponto da corda em relação ao ponto de equilíbrio, né? O meio aqui no caso, e é expressa em metro, né? No sistema internacional. A parte mais elevada da onda é chamada crista e a parte mais baixa é o vale. Veja que a amplitude está relacionada com a energia que foi fornecida à corda, pois
quanto mais alto a mão da pessoa se elevar, mais energia ela fornecerá e maior será a amplitude da onda. Ou seja, então a amplitude está ligada com a quantidade de energia. Quanto mais energia tem a onda, maior é a amplitude dela. O comprimento de onda, que é o lambda, é a distância entre duas cristas consecutivas, ou entre dois vales consecutivos, e é expresso em metro no Sistema Internacional. Certo? Para que a energia percorra um comprimento de onda, cada parte da onda deve executar uma oscilação completa, ou seja, executar um movimento para cima e para baixo, e retornar à posição de equilíbrio. Beleza? Então, um comprimento de onda é quando ela sobe, desce e volta, certo? Ela sobe e desce, no caso. Beleza. O período e a frequência são duas outras características que definem uma onda, certo? Para qualquer movimento periódico, período T é o tempo necessário para que ocorra uma oscilação completa, expresso em segundos no Sistema Internacional. E frequência F corresponde ao número de repetições por unidade de tempo, expressa em Hertz no Sistema Internacional. Então o período é o inverso da frequência, certo? E a frequência é o inverso do período, porque o período é o tempo para se percorrer uma oscilação, e a frequência é o número de oscilações por tempo, certo? Então frequência é 1 sobre período e período é 1 sobre a frequência. Um é o inverso do outro. Se o período é grande, a frequência é pequena. Se o período é pequeno, a frequência é grande. Velocidade de propagação de uma onda. A velocidade de propagação de uma onda está relacionada à sua natureza e ao meio físico no qual ela se propaga. Em meios homogêneos isotrópicos, como não há mudança em suas propriedades físicas, a onda se propaga com velocidade constante, certo? Para verificar uma forma de calcular a velocidade das ondas, considere novamente uma onda se propagando por uma corda. Cada perturbação na corda leva a um intervalo de tempo t para percorrer a distância de um comprimento de onda lambda. Assim, considerando o cálculo da velocidade constante com base na velocidade média, temos que a velocidade é o comprimento dividido pelo período, certo? Mas como o 1 sobre o período é a frequência, a gente diz que chega em que velocidade é o comprimento vezes a frequência, é o V lambda F. Pode ser V lambda sobre o período ou V lambda F, certo? Beleza, moçada? A relação acima é conhecida como equação fundamental das ondas e vale para qualquer tipo de onda, certo? Tanto as mecânicas quanto as eletromagnéticas. Falou? Além das características citadas anteriormente, as ondas também podem ser classificadas como transversais e longitudinais, de acordo com sua forma. Uma onda transversal é essa que vai para cima e para baixo, como a onda da corda, né? Beleza? Quando geramos uma oscilação em uma corda tensionada, cada parte da corda realiza um movimento para cima e para baixo, em torno da posição de equilíbrio, enquanto a onda se propaga. Nesse caso, o movimento de cada elemento da corda é perpendicular à sua direção de propagação, o que caracteriza uma onda transversal. Então, quando ela vai para cima e para baixo, né, ela é transversal. Outro modo de oscilação das ondas ocorre quando as partes que constituem o meio se movem para frente e para trás enquanto a onda se propaga. Considere uma mola, né, posicionada na horizontal, tendo uma de suas extremidades livre, puxada e empurrada rapidamente. Essa perturbação fornece à mola energia que se propaga na forma de um pulso. Se a perturbação causada na mola se repetir periodicamente, as partes da mola vão oscilar na mesma direção da propagação da onda, que caracteriza uma onda longitudinal. Então, quando ela vai para frente e para trás, né,
essa propagação ocorre por compressão e rarefação do meio físico, certo? Então aqui, olha, quando ela se comprime e se estica indo para frente, para trás, e numa propagação horizontal a gente diz que é uma onda longitudinal, certo? As ondas sonoras também são exemplos de ondas longitudinais, pois o movimento oscilatório de partes do meio tem a mesma direção de propagação da onda. No ar, o som é constituído por compressões e rarefações de partículas do ar, como representado na imagem, certo? Então, as ondas sonoras são exemplos de ondas longitudinais, porque elas se comprimem indo para frente e para trás aqui, ó, indo na horizontal, né? Indo para frente e para trás, na mesma direção da propagação. Então aqui é uma onda sonora sendo propagada. Falou, meus amigos? A gente vai parar por aqui hoje e na próxima a gente vai continuar falando sobre as características do som. Falou? Fiquem com Deus, só Jesus é o Senhor. A gente se vê na próxima. Um abraço, moçada. Valeu!